sou a Mari Hirata, eu moro no Japão já faz mais de 30 anos e eu dou aula de cozinha. E aqui eu queria dar agora, nesse período, algumas coisas que talvez a gente não encontre no Brasil, para dar mais informação para as coisas que vocês conhecem sobre o Japão e que nesse período que as pessoas não podem viajar, possam conhecer um pouco mais sobre o Japão. Uma das coisas que eu acho que é tão famoso quanto o sushi é o wasabi, que vem justamente com sushi. E o wasabi no Brasil a gente vê em duas maneiras, em pó e em tubo. Normalmente, se você vai no bairro da Liberdade ou você vai em lojas orientais, você encontra entre uma das duas formas ou as duas formas. O que eu conhecia desde pequeno no Brasil era esse da latinha, que é o wasabi em pó, né? Então o wasabi em pó que a gente usava quando era pequeno, eu lembro da minha mãe fazendo, ela colocava um pouquinho o pó, que tinha essa cor meio, não chegava a ser verde, né? Uma cor meio bege assim, e que ela colocava um pouquinho de água e ela misturava e fazia uma pasta. E a pasta ficava verde. Você sentia um cheiro bem forte do próprio wasabi. Esse era o wasabi que a gente conhecia no Brasil. Agora, se você ler os ingredientes escritos na latinha, você vai ver que ele praticamente não tem nem um pouco de wasabi. E vai ter corante verde, raiz forte e mostarda. Então, era isso que a gente comia. São, tanto a mostarda quanto a raiz forte, todos são da mesma família. Também o rabanete, são todos da mesma família do wasabi. Mas são, apesar de esse a gente achar que era o nosso wasabi, e ter um cheiro realmente de wasabi, ele não tinha nem um pouco do wasabi que a gente conhece aqui no Japão, né? E eu lembro da minha mãe sempre ter colocado isso e virado de cabeça para baixo, porque ele, mesmo não sendo verdadeiro wasabi, ele é muito volátil, quer dizer, o sabor e o cheiro vai embora, sim, se oxida muito rápido, então vai embora muito rápido em contato com o ar. Então a gente colocava de cabeça para baixo. Tanto é que por isso que a gente coloca o wasabi entre o peixe. Quando a gente faz o sushi, a gente coloca o bolinho de arroz, o wasabi e o peixe em cima, justamente porque o peixe vai proteger de ele perder o sabor e o perfume do wasabi, né? Então por isso que a gente coloca ele de ponta cabeça. Hoje em dia tem esse de tubo, né? Na Liberdade ou em várias lojas orientais. E esse de tubo, vocês vão ver, também tem corante, também tem raiz forte, também tem mostarda, mas esse tem um pouco do próprio caule do wasabi, que tem um cheiro bem forte. Então esse caule do wasabi vai dar um sabor, um cheiro mais próximo ao wasabi verdadeiro, né? Mas em relação à porcentagem de que tem do resto dos ingredientes, o caldo do wasabi deve ser mais ou menos 10%, porque na própria embalagem o wasabi é uma das coisas que estão por último, então quer dizer que tem mais raiz forte, mostarda, corante verde e todas as outras coisas. Então tudo isso é para substituir o próprio wasabi, que é uma raiz que só dá em regiões que tem água extremamente limpa e gelada. Então o wasabi, a diferença é que ele precisa manter uma temperatura assim, até no máximo uns 10 graus. Assim. Então o ano todo ele precisa ter uma temperatura baixa, em água límpida e corrente, para aí poder fazer aquele sabor e ter aquele cheiro. Esse é o wasabi que foi acabado de tirar ontem em Shizuoka, que é uma região onde tem um monte de Fuji, e embaixo, quer dizer, normalmente ele dá em alturas
entre 1.300 a 2.000 metros de altitude. Então ele não dá perto do mar, o wasabi dá em regiões assim montanhosas, né? E os japoneses, que já fazem mais de 500 anos que eles cultivam o wasabi, ele tem na natureza, mas o wasabi da natureza é extremamente forte, assim, praticamente não dá pra gente consumir. Então o wasabi cultivado é o wasabi que a gente conhece hoje e é o que é o gostoso, né? Então normalmente ele toda essa parte aqui é de raiz e essa parte em cima são as folhas. Essa parte aqui que normalmente a gente usa para fazer o wasabi de tubo, né? Que tem um cheiro e o gosto de wasabi. Não é a mesma coisa que essa parte que na verdade é a parte que a gente consome, né? Então como é que a gente consome essa parte? A gente corta essa parte das folhas, corta essa parte da raiz e a gente descasca. Obviamente a gente não vai usar tudo. Essa parte que ficou a raiz é a parte que é mais forte. Essa parte que está nas folhas é a parte que é mais docinha. Então normalmente um bom sushiá, o que ele faz? Quando ele vai ralar para o cliente, ele vai ralar um pouquinho dessa, e dependendo de quanto ela é forte, ele vai fazer como se fosse um blend, para fazer o seu wasabi, além de estar docinho, ter esse, que a gente chama assim de pungente, de forte, que passa pelo nariz, e que na verdade além de ele limpar a boca, ele faz também, que é a grande propriedade dele, tem propriedades antibactericidas. Então, na verdade, o wasabi sempre foi muito consumido junto com o peixe. Porque há 500 anos atrás o peixe não era tão fresco pelo fato de não ter geladeira. Pelo fato de ele ser antibactericida, ele fazia com que a pessoa que tivesse consumido um peixe um pouco menos fresco não ficasse com dor de barriga. Então, até hoje ele é conhecido por esse elemento antibactericida. Então, a gente descasca e apesar de ele ser super volátil quando a gente consome, ele é uma raiz que você pode guardar até um mês na geladeira, assim, embrulhado num pano ou num papel molhadinho. Você troca de papel e no lugar da geladeira, tipo a parte de vegetais embaixo, você vai conseguir manter o wasabi. Então ele é muito volátil depois que rala, mas ele inteiro ele dura bastante tempo, um pouco como a raiz do gengibre. Então você guarda ele bem envelopado. Uma raiz desse tamanho, que deve ter demorado mais de 4, 5 anos para ficar desse tamanho, ele normalmente você pode usar durante um mês, ralando um pouquinho a cada refeição. Então aqui eu tenho, pelo tamanho desse wasabi, o meu ralador até tá pequeno. Esse é o ralador normalmente que a gente sempre usa para o wasabi, que é um ralador feito de madeira, e essa parte ele tem uma camada de pele de tubarão. Então a gente sabe que a pele de tubarão ela é grossa o suficiente para servir de ralador, mas não tão grossa a ponto de fazer um ralado grosso. Então ele vai ficar quase um creme. Então por isso que eu aconselho, se tiver um bom wasabi, de ter um bom ralador de pele de tubarão. E não é ralar de qualquer jeito, é sempre fazendo um zero, porque assim você vai quebrar todas as fibras e você vai obter um creminho de wasabi, que é isso que você vai colocar em cima do teu peixe. Ou mesmo no Japão, a gente adora comer wasabi ralado com soba. A gente adora comer wasabi ralado com guia de água doce. Outra coisa que fica muito bom com wasabi ralado é um bom Kobe beef. Coisas que tem bastante gordura, eu aconselho, olha como fica um creme. E é esse creme que a gente não coloca no shoyu. A gente vai colocar ele
em cima do peixe que a gente vai consumir. Então vocês podem ver como ele é cremoso e olha a cor dele. E esse aqui eu vou colocar o meu wasabi em pó. Vocês vão poder ver a diferença dos três. Então, normalmente você colocaria um pouquinho de shoyu e você teria o seu sashimi. Hoje eu tenho um polvo que estava vivo, que eu comprei no Skid, e a gente vai fazer um sashimi de polvo que vai muito bem com wasabi também. E a melhor maneira é você pegar um pouquinho do wasabi e colocar em cima. E ele vai aguentar no máximo 15 minutos assim, em contato com o ar. Depois disso ele vai ficar marrom e ele vai perder o gosto e o cheiro dele. Então esse é o wasabi japonês.